Boa noite a todos. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guie nesta noite. Deixa eu só... Pronto, bem melhor. Então, que a espiritualidade superior possa nos abençoar e nos guiar esta noite. E o tema da palestra de hoje, assim como o tema da palestra, de todas as palestras aqui da Seja, desde o 1º de janeiro, desde a primeira quarta-feira de janeiro, gira em torno de um tema central, que é o tema da paz. E isso viemos aqui na Seja anunciando, desde então, o tema central do MIEP, que é o Movimento de Integração do Espírita Paraibano, que é o movimento mais antigo religioso que temos aqui na cidade, no período do Carnaval, o MIEP, que já este ano está completando 40 anos, que será sobre a paz. Então, nós estamos preparando palestras sobre esse tema para já irmos, nós como um todo, tanto palestrantes quanto visitantes que vêm às palestras, a gente já vai se preparando para entrar nesse clima realmente, de estar refletindo sobre a paz que Jesus veio nos trazer, a paz que é presente na mensagem do Evangelho, já há tantos anos. Então, a paz realmente é muito marcante no Evangelho e temos alguns trechos, desde o nascimento de Jesus, quando lá há mais de 2000 anos, os arautos, Lucas conta que os arautos de Deus, eles cantaram no momento do nascimento de Jesus, paz na terra aos homens de boa vontade. Então, desde o nascimento de Jesus, desde quando ele nasceu, ele veio aqui na terra, nós já tínhamos anjos de Deus dizendo paz na terra aos homens de boa vontade. E depois de um pouco mais de 30 anos, já próximo de sua morte, Jesus fala aos seus discípulos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus vem dizer, mesmo em vésperas de sua morte, mesmo sabendo o que ia passar, Jesus traz um conforto em sua mensagem, assim como ele fez em toda a sua passagem aqui na terra, de dizer que vem deixar a paz para a terra, a paz para aqueles que estão lhe seguindo, para os habitantes desse mundo. E ele diz: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo a dá. E por que ele diz isso? Porque ele entende qual é a paz que o mundo nos oferece, que não é nem de perto a paz que ele vem nos oferecer. Porque a paz que o mundo nos oferece é uma paz mercantilista, é uma paz subordinada a certas situações, o que não condiz com a verdadeira paz que ele nos propõe. A paz que o mundo nos oferece é aquela paz que, se eu estou bem, então eu estou em paz. E se eu estou com saúde, se eu estou com dinheiro, se eu estou ganhando em relação ao meu amigo, ao meu inimigo, então eu estou em paz. Mas a paz que Jesus vem nos trazer é uma paz muito maior, é uma paz verdadeira. Porque a paz que o mundo nos traz é essa pseudo-paz, que é um período de tranquilidade entre dois problemas, entre duas guerras. É essa pseudo-paz. Mas a paz que Jesus nos oferece, quando ele diz: eu vos dou a minha paz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, que é justamente essa paz que o nosso coração vai ficar tranquilo, independente do que estejamos passando. É a paz da certeza que confiamos em Deus, de que tudo que nos acontece, de que tudo que nos vem nesta encarnação ou nas próximas, é realmente para o nosso engrandecimento, é para o nosso aprendizado. Então, quando Jesus vem nos dar essa paz, vem nos deixar esta paz, ele sabe que mesmo às vésperas da sua morte, mesmo sabendo o que ia passar e o quanto aqueles discípulos iriam sofrer pela passagem de sua crucificação, ele deixa a sua paz para que todos fiquem tranquilos, que é assim que temos que nos sentir ao conhecermos o Cristo, ao conhecermos o seu Evangelho. Logo depois de sua aparição, após o 3º dia de sepultamento, quando ele aparece novamente aos discípulos, o que comumente é chamado de ressurreição, Jesus sauda aos discípulos dizendo: a paz seja convosco.
Então nós percebemos que desde o seu nascimento, quando os anjos vêm dizer paz na terra aos homens de boa vontade, durante sua passagem aqui na terra e logo depois de sua morte, Jesus sempre está tocando no assunto da paz, porque é um assunto extremamente importante para todos nós. Entretanto, tem trechos ainda no Evangelho que ainda são mal compreendidos por aqueles que tentam estudar o Evangelho, mas que apenas querem entendê-lo ao pé da letra. Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 10, nós vamos ver Jesus dizendo: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Então, é meio contraditório para quem analisa ao pé da letra, de ver que Jesus, que sempre fala de paz, que diz que vai deixar a sua paz, que diz que a sua paz não é a paz do mundo, é a sua paz, a paz verdadeira, e ele vem dizer que ele não veio à terra para nos trazer a paz. E ele diz: não vim trazer a paz, mas a espada. Então, realmente, para quem analisa ao pé da letra, se torna um pouco contraditório. Mas nós, conhecendo Jesus, sabemos que ele não pode, que ele não é contraditório. Sabemos que tem algo por trás de suas palavras que talvez o nosso entendimento não consiga ainda absorver. E Emmanuel, na coleção Fonte Viva, especificamente no livro Caminho, Verdade e Vida, no qual ele estuda passagens do Evangelho e faz comentários, esclarecendo, trazendo para a nossa realidade, Emmanuel diz o seguinte, na mensagem 104, intitulada A Espada Simbólica. Ele diz: o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. E que é aquela paz do mundo que a gente falava ainda há pouco. Quando Jesus dizia: eu não vim trazer a paz, mas a espada, é porque esse conceito de paz que o mundo tem está realmente muito viciado. É a paz do mundo que a gente conhece, mas que não é realmente a paz verdadeira. E é esta paz do mundo que ele não veio trazer. E Emmanuel diz: porque para o mundo, ter paz significa ter atingido garantias exteriores, significa que o corpo pode vegetar sem cuidados, que nós podemos realmente ter servo, que nós temos diversos servos, que temos a quem nos servir, que não precisamos mais sair de onde estamos. E isso para a gente é ter paz. Afinal, quando a gente diz: eu quero ter um momento de paz, significa ficar deitado na cama sem fazer nada ou viajar de férias e ficar lá em paz, entre aspas. Então, esta é a paz do mundo, esta é a paz que Emmanuel diz que está viciada, é o conceito de paz viciado. Então, realmente, Jesus não veio trazer essa paz, porque Jesus veio nos perturbar, no bom sentido, perturbar o espírito, para que possamos perceber que tem algo errado e que precisamos melhorar, que precisamos crescer, que precisamos lutar para isso. E é daí que ele diz: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Essa espada simbólica, como Emmanuel diz, que é essa espada da luta regeneradora. Essa espada de que vamos destruir aquelas tendências más que temos e trazemos em espírito e vamos buscar lutar para nos melhorarmos. É utilizando essa espada do Evangelho que Jesus nos deixou para que possamos aprender e para que possamos realmente, de fato, crescer. Então, por isso que quando Jesus diz: não vim trazer a paz do mundo, mas a espada, é essa espada realmente da guerra contra o mal. Mas vamos falar hoje realmente desta paz, que é a paz que Jesus vinha nos trazer. Esta paz que Jesus tanto pregou, que é a paz realmente, a paz que vem de Deus, a paz que vem dessa comunhão com a espiritualidade superior, essa comunhão com Deus. Mas não vamos falar dessa paz mundial, não vamos falar da paz mundial, não vamos falar da paz social, da paz que vem do outro e que nos deixa em paz. Vamos falar primeiro da paz que nasce em nós. Afinal, como conhecemos lá da música de Nando Cordel, que é um amigo, um irmão do ideal espírita, Nando Cordel falava: a paz do mundo começa em mim. Porque realmente a paz do mundo começa em nós, começa em cada um de nós. Nós não podemos querer estar em paz, querer que o mundo fique em paz, se nós não estamos em paz ainda. O mundo só vai estar em paz quando cada um dos seus habitantes possa realmente ter essa paz interior. Humberto Roden, que é um filósofo, foi um filósofo, um teólogo catarinense, em seu livro, no qual ele analisa as parábolas de Jesus, num dos seus livros, ele fala o seguinte:
A paz social, nacional e internacional depende da paz individual. Enquanto o homem não fizer as pazes consigo mesmo, não pode ter paz com os outros. Então é realmente isso. Nós não podemos querer que o mundo esteja em paz, que o nosso país, nossa cidade esteja em paz, se nós não buscamos a paz individual. Porque nós não podemos pacificar ninguém se nós não estamos pacificados. Então é realmente isso que nós que queremos estudar na noite de hoje, que é entender como é que eu posso me pacificar, como é que eu posso ter essa paz individual, essa paz individual que vai me auxiliar a estar em paz com o outro e levar realmente essa expressão, essa energia de paz que pode envolver toda uma sociedade e que pode realmente crescer em grande escala. E o título da palestra de hoje, Bem-aventurados os Pacificadores, vem lá do Sermão da Montanha. Talvez uma das mensagens mais bonitas que Jesus nos trouxe. Está lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus, citando as bem-aventuranças, ele fala: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E Roden fala em seu livro que, comumente, esse termo, a tradução habitual é os pacíficos. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Inclusive, encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 9, que é intitulado Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Só que aqui nós trazemos uma tradução que hoje em dia já é um pouco mais, que já está mais difundida por entre as traduções bíblicas, que seria bem-aventurados os pacificadores. E Roden explica por quê. Primeiro porque a gente vê, se a gente for lá procurar no dicionário, o termo pacífico significa, segundo o dicionário Michaelis, sem agitações, sereno, amigo da paz. Então, como Rafaela falava no sábado, eu até comentei com ela que foi a introdução da nossa palestra de hoje, a palestra dela lá no sábado, para vocês verem como está tudo ligado. E ela já falava da paz letárgica. Quando a gente fala que alguém está em paz, a ideia às vezes que a gente tem é que é uma pessoa que está inerte, que está realmente sem mover nada e simplesmente ignora os outros, ignora os problemas da sociedade e se mantém em paz consigo. É uma pessoa imperturbável no sentido de, diante do seu egoísmo, não se envolver com nada, não se envolver com nenhum problema. Essa paz, geralmente, que a gente tem a ideia, porque é uma pessoa, quando a gente fala, este homem é uma pessoa pacífica, pelo dicionário, uma pessoa que é um amigo da paz, que é realmente uma pessoa sem agitação, serena. Então, quando Jesus dizia bem-aventurados os pacíficos, se nós traduzirmos assim, talvez nos traga um conceito errado do que realmente ele quis dizer. Porque a paz que Jesus nos propunha é uma paz realmente ativa, não é uma paz estaticamente passiva, mas sim uma paz daquele que vai em luta dessa paz, que não quer só paz para si, mas quer paz para o outro, e luta e trabalha por isso. Então, Roden vem falar que o termo em latim, porque ele estudava ele traduzia os textos da Bíblia, e ele dizia que o termo em latim é algo como pacem facere, que significa fazer a paz. Então, realmente, se a gente traduzir para bem-aventurados os pacificadores, fica algo bem mais próximo da realidade e da mensagem do Cristo, do que se fosse bem-aventurados os pacíficos. Porque nós queremos... Ou melhor, Jesus nos trazia essa paz ativa, essa paz dinâmica. Essa paz de que o homem só vai ser feliz, no sentido de que o homem só vai ser feliz, só vai estar em paz, quando ele vê que o seu próximo também está em paz. Quando ele vê que ele conseguiu lutar para que todos também tenham um pouco dessa paz que ele almeja para si. Afinal, não é esta a lei de amor e de caridade que Jesus nos ensinou? Que nós olhemos para o outro e veja nele um irmão e queira para ele o bem, assim como nós queremos para nós. Então, se nós podemos ser chamados filhos de Deus porque somos pacíficos, é porque nós também somos pacificadores, porque nós também podemos lutar por essa paz e nós podemos fazer por onde termos essa paz. Porque essa paz verdadeira é uma luta. É realmente uma conquista, é algo que a gente galga passo a passo. Não é algo que hoje eu digo, hoje eu estou em paz, e amanhã algo já vem e me perturba, por mais simples que isso seja. Porque a paz verdadeira é justamente essa. É a paz que vem, independente do problema que a gente está passando, esta paz que Jesus nos traz.
Então Jesus diz, né, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E Roden diz que, sendo Deus a infinita e eterna paz do universo, que outra coisa poderiam os filhos de Deus serem, senão esta mesma paz? Então, se Deus é esta paz infinita do universo, se Deus é o que representa a paz infinita que nós temos que almejar, então nós, como filhos deles, realmente só podemos ser chamados filhos de Deus quando nós lutarmos para isso, quando nós nos educarmos o suficiente para isso. Lá no Vida Feliz, Joana de Ângeles, na mensagem número 31, ela fala o seguinte: torna-te pacificador. Onde te encontres, estimula a paz e vive em paz. Então Joana vem dizer, né, torna-te pacificador, torna-te, é algo que nós podemos nos tornar, não é algo de ser pacificador, é torna-te, é a escolha nossa. E ela diz, e ela mostra como fazer isso. Onde te encontres, onde a gente vá, estimula a paz e vive em paz. Estimula a paz no outro, realmente levar esse sentimento de paz aos outros. E ela diz, confia. Ela termina a mensagem dizendo, confia na força da não violência e a paz enflorescerá o teu e o coração de quantos se acerquem de ti. Então, confiar na força da não violência é perceber que a violência, em toda a história da humanidade, nunca trouxe resultados positivos a longo prazo. Pode ter trazido resultados positivos a um curto prazo, mas nunca a longo prazo, porque a violência sempre deixa marcas que precisam, mais à frente, serem retomadas e serem corrigidas. Então, quando Joana diz, confia no poder da não violência, é porque ela entende que pela não violência podemos conseguir algo muito mais grandioso do que se nós buscarmos o caminho errado e seguirmos realmente pelas atitudes incorretas. E ela diz, e a paz enflorescerá o teu e o coração de quantos se acerquem de ti. A paz nascerá, enflorescerá no nosso coração e naqueles que estão ao nosso lado, se nós assumirmos essa atitude de pacificadores, porque nós conseguimos contaminar, no bom sentido, as pessoas que estão ao nosso lado, se nós levarmos esse sentimento de paz para elas. Jesus, ainda no Sermão da Montanha, vem dizer o seguinte: tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Então, a lei de Talião, a lei que aquelas pessoas entendiam que seria correta naquela época, olho por olho, dente por dente. Em outras palavras, a vingança. E Jesus vem desmistificar isso, dizendo, eu, porém, vos digo, não resistais ao que vos fizer mal. Se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo em juízo para tirar a túnica, larga-lhe a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Ou seja, Jesus vem dizer, ao invés de ser olho por olho, dente por dente, se alguém te fere a face direita, dá também a face esquerda para ser ferida. E por aí ele vai. Se alguém tenta lhe tomar a túnica, dá-lhe também a capa. E aí fica realmente, novamente, né, se a gente analisar ao pé da letra, fica algo confuso. O que é que Jesus quer dizer com isso? E aí Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vem tratar dessa mensagem, vem explicar do seu ponto de vista este assunto. E ele vem dizer que é porque há mais coragem em suportar um insulto do que se vingar. Há mais coragem em suportar um insulto. E ele diz, Jesus não condenou a defesa, mas condenou a vingança. Então Jesus, quando estava dizendo que a gente deve esquecer o olho por olho, dente por dente, e não deve se vingar, muito pelo contrário, se é ferido, dá outra face também, ele não vem dizer que a gente não deve se proteger. Muito pelo contrário, ele vem apenas condenar que a gente não deve se vingar, porque há mais coragem em esquecer, em suportar o insulto, do que na vingança. E Kardec vem dizer que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que serve para reduzir o orgulho. Porque nós somos seres orgulhosos, nato. Nós temos esse orgulho dentro de nós e sabemos que isso é a causa de vários males. Então, qualquer atividade, qualquer atitude que tomarmos que possa reduzir o nosso orgulho, realmente é para o nosso bem, é para o nosso engrandecimento. Então, quando Jesus vem dar essa mensagem, ele vem também
nos mostrar que o orgulho é besteira, que devemos deixar para lá e simplesmente nos focarmos em nossa paz interior, em não nos perturbarmos porque o outro agiu errado contra nós, simplesmente seguir adiante. Porque nós vemos, por exemplo, que o agressor, ele perde a sua capacidade de ser violento a partir do momento que você não revida, você realmente se mantém em paz. Nós vemos, por exemplo, Mahatma Gandhi, que lá em seu país defendia a não violência e conseguiu feitos grandiosos só com atitudes pacíficas. Mahatma Gandhi, por exemplo, foi certa vez preso por um guarda inglês e, ao ser açoitado violentamente, ele não fez nada para revidar. Ele simplesmente não reagiu, mas também ele não obedeceu ao que o guarda estava mandando, porque ele não aceitava também, ele não comungava das mesmas ideias e achava que realmente estava errado. Mas ele também não se vingou, ele também não fez nada para revidar. E o guarda, depois de um tempo, o oficial parou. Ele se sentiu mal diante daquela ofensa, porque ele viu ali um ser indefeso, um ser forte, mas muito magrinho, um indefeso, e ao invés de continuar açoitando, ele simplesmente parou, porque pesou a sua consciência em perceber que alguém que não estava revidando não merecia realmente estar passando por aquilo. E ali a tortura parou. E Jesus, Divaldo vem dizer, em uma de suas entrevistas, que Jesus fez algo bem parecido. Quando Jesus estava com Anás, o sumo sacerdote lhe pergunta o que é que ele tem, lhe pergunta sobre sua doutrina, o que é que ele tem ensinado. E Jesus, ao invés de responder a pergunta diretamente, ele diz o seguinte: ele disse que nada tinha falado em oculto, então que Anás fosse lá e perguntasse ao povo que tinha ouvido a sua palavra. E um guarda que estava do lado do sumo sacerdote não gostou da resposta de Jesus e o açoitou, e o bateu. Então Jesus, naquele momento, ele podia ter se revoltado. Afinal, ele não tinha feito nada demais, ele não tinha falado nada demais. Ele podia ter se revoltado, ele podia ter revidado, ele podia ter agido realmente numa reação, ele podia ter feito uma reação pela ação do guarda. Mas o que Jesus, pacifista por excelência, fez foi olhar para o guarda e dizer: soldado, por que me bateste? Se errei, aponta-me o erro. Mas se eu disse a verdade, por que me bateste? Então Jesus mostra aí, como Gandhi mostrou em suas atitudes, diversos episódios de sua vida, como outros pacifistas também nos mostraram, que a não violência é muito mais eficaz do que a violência. Jesus podia ter se calado também. Ele podia não ter feito simplesmente nada. Ele podia não ter se protegido. Mas ele mesmo, ele próprio nos falou: que seja o teu sim, sim, que seja o teu não, não. Porque tudo que passa disso é de procedência maligna. Então Jesus, ele tinha um ideal, ele tinha uma ideia. Então ele defendia aquilo. Não é porque ele estava preso, não é porque o soldado estava numa posição de autoridade perante a ele, material, naquele momento, que ele iria se calar. Ele disse que seja o teu sim, sim. Então ele foi e confrontou o guarda, mas de forma pacífica, de forma não violenta. Apesar de ter apanhado, apesar de ter tido uma reação, o guarda ter tido uma ação violenta para com ele. E ele pergunta: por que me bateste? Então isto é realmente uma lição viva, de que ele podia ali ter apelado inclusive para a justiça do sumo sacerdote, mas ele, pelo contrário, resolveu agir ao invés de simplesmente reagir. E essa paz interior que nós buscamos vem também daí, vem dessa luta diária que nós temos para que nos mantenhamos pacíficos, pacificadores de nós mesmos. Vem dessa luta diária para que nós possamos nos modificar as nossas atitudes, para que nós possamos agir de forma mais não violenta possível, que nós consigamos, passo a passo, isso. No Sermão da Montanha ainda, Jesus diz o seguinte: eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão raca,
merecerá ser condenado pelo conselho, que aquele que lhe disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então Jesus aí vai dizer, que vai nos mostrar que as nossas atitudes, elas são importantes para o nosso dia a dia, são importantes da forma que nós agimos. E ele vem dizer, então quem se puser em cólera, quem tiver raiva contra o seu irmão, merecerá a condenação no juízo, porque nós temos que nos manter pacificadores de nós mesmos e pacificadores dos outros. Independente da atitude alheia, nós temos que nos manter calmos e brandos, porque é assim que nós poderemos ser chamados de filhos de Deus. Então, na mensagem de Jesus, ele fala justamente isso, de que nós temos que nos modificar a atitude. E Kardec, no capítulo 9, ele vem falar que, lógico que a intenção agrava ou perturba, agrava ou atenua a falta. Então, não é porque eu vou dizer ao meu irmão, és louco, como, levando ao pé da letra, novamente o que Jesus falou, que eu seria condenado ao fogo do inferno. Mas a minha intenção, independente do que eu disser ou do que eu pensar, já que sabemos que pensamentos também são poderosos, às vezes muito mais do que palavras, a minha intenção contra o outro, em me vingar, em tentar feri-lo só porque eu fui ferido, às vezes vale muito mais em relação de falta do que se realmente eu agir de outra forma e eu seguir pacífico, me engrandecendo assim perante o outro. Porque é preciso se modificar, é preciso modificar as atitudes que temos para que possamos nos tornarmos pacificadores. Roden fala que o primeiro passo para a realização do grande tratado de paz é a eterna pergunta: que sou eu? Então, este é o primeiro passo para que possamos nos modificar. Seja nos modificar em tirar os nossos vícios, em enfrentarmos os nossos vícios, seja para nos modificar em tirarmos de nós essas atitudes de violência, as atitudes não pacíficas que temos em nosso dia a dia. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, vemos justamente isso. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. Ou seja, Kardec queria um meio prático, né? Ele queria uma receita de dizer como é que eu vou resistir ao mal, como é que eu posso, da melhor forma, resistir ao mal e me modificar. E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então é a partir do conhecimento próprio que temos de nós mesmos, que construímos no decorrer da encarnação, das reencarnações, nós podemos nos modificar. Porque a partir do momento que eu percebo um defeito que eu tenho, a partir do momento que eu percebo que eu não sou pacífico, que eu não sou pacificador, eu posso agora, e eu devo agora, lutar contra isso. E agir de forma que eu vou me modificar, e que eu vou passar a ter uma atitude mais pacífica diante do meu irmão, diante da minha casa, diante do meu trabalho, diante do trânsito, diante do dia a dia, no geral. Porque é assim, e é desejo de todos nós, sermos chamados de filhos de Deus. E é assim, segundo Jesus, que nós vamos conseguir sermos bem-aventurados ao sermos pacíficos. No livro Palavras de Luz, Divaldo Pereira Franco vem dizer que nós comecemos treinando-nos para as pequenas coisas. Então não vamos querer começar de uma hora para outra e dizer: hoje eu acordei e vou ser pacífico, vou estar em paz e levar a paz durante todo o dia. Porque a gente não vai falhar, a gente não vai conseguir, porque realmente é uma atitude difícil. Então Divaldo diz: vamos começar treinando as pequenas coisas, né? Toda vez que vier uma vontade de dar uma resposta grosseira, tentemos sorrir e não dar. A gente pensou, mas já não deu, né? Já é um primeiro passo. Tentemos sorrir e não dar. Ele disse: se alguém nos dá uma indireta e nós podemos rebatê-la com uma alfinetada, tornamos a sorrir, achando que o agressor não está bem. Então é perceber que o doente espiritual é ele, o doente emocional é ele. Eu posso alfinetar, mas eu posso ficar calado e não revidar. Não disputemos o campeonato para ver quem é o pior dos licitantes. Não vamos disputar para ver quem é que consegue dar as melhores respostas um ao outro. Podemos nos calar, podemos diminuir o nosso orgulho, tirar o nosso orgulho do nosso dia a dia e podemos assim nos tornarmos em paz. Ainda que aquilo nos perturbe imensamente no nosso interior,
mas que nós possamos nos calar e, a partir disto, no hábito, criando o hábito de nos mantermos assim, nós vamos nos modificando e, depois de um tempo, não vai nem passar mais aquele pensamento na cabeça. E Divaldo ainda diz: de treinamento em treinamento, quando vier a agressão, estaremos tão acostumados a não reagir que passaremos a agir. A não reagir o mal que nos foi feito, passaremos a agir de forma benéfica em relação ao outro. Então, começando pequeno assim, começando pequenos passos, é que poderemos chegar realmente a conseguir isso. Joana vem dizer, de uma forma um pouco mais alegórica, ela vem dizer o seguinte: quando alguém te atirar lama, não fiques teimosamente à frente, porque ela te baterá na face e te sujará por alguns minutos. Ou seja, se alguém está te atirando lama, não fica na frente para que a lama lhe acerte. E ela diz: quando alguém o fizer, quando alguém atirar lama, sai do caminho, sai da frente daquela pessoa. A lama passa e quem a jogou ficará com as mãos sujas. Nunca revides para que não fiques enlameado também. Então é Joana, da sua forma de nos mostrar, de nos ensinar, mostrando que se alguém está lançando energias negativas, críticas destrutivas, lançando calúnias contra ti, não fica na frente. Sobe, se eleva em espírito, se eleva emocionalmente e deixa que a pessoa que está lá embaixo, numa má vibração, lance contra ti tudo aquilo e que tu estejas acima e que não se deixes atingir. Porque aquele que lança de volta vai se enlamear também, vai se sujar também. Então deixa que a pessoa se suje só e não se deixe atingir por aquela lama que está lançando. Não estamos aqui dizendo que temos que simplesmente ignorar todas as críticas que nos chegam e seguir a nossa vida sem escutar os outros. Não. Podemos sim aproveitar as críticas que nos chegam, aquelas críticas construtivas, para que possamos nos analisar e perceber o que precisamos nos modificar. Afinal, quem melhor do que as outras pessoas nos dizendo os nossos erros do que para nós nos modificarmos? Porque se for esperar que cada um da gente consiga ter a clareza suficiente para perceber os erros, vai demorar encarnações e encarnações. Então, tudo bem, analisemos a crítica, mas não nos deixemos perturbar por isso. Não revidemos o que recebemos. Apenas nos calemos, trabalhemos aquilo que recebemos e sigamos a nossa vida muito mais em paz. Mas aí é uma pergunta, quando a gente fala de paz, que muita gente nos questiona, é como é que eu vou ter paz na sociedade atual? Afinal, é uma sociedade tão violenta, uma sociedade que tem tanta coisa má, como é que eu posso ter paz nessa sociedade? Por exemplo, segundo o site, o jornal da BBC Brasil, eles fizeram uma pesquisa e perguntaram aos brasileiros, né, o que é que mais lhe preocupa. E os brasileiros responderam, diversos brasileiros, o que mais preocupa é a violência, é a corrupção e é a pobreza. Que são três coisas que a gente convive diariamente: violência, pobreza e corrupção em certos momentos. E a gente percebe que realmente isso é algo que nos preocupa. E muitas vezes alguém vai dizer: como é que eu posso estar em paz vendo meu irmão sofrer violência em casa, violência na rua, vendo que existem tantas pessoas pobres, vendo que existe corrupção em todo lugar? E aí, então essa é a pergunta, né? Como é que a gente vai ter paz com tanta violência? E a gente tem que passar a entender que toda violência é um efeito da causa. E a causa, neste momento, é o nosso estágio espiritual, o nosso estágio de evolução no momento. Nós estamos num mundo de provas e expiações e nós viemos para passar por provas e expiações. A gente precisa lançar um olhar diferente para os problemas que se descortinam à nossa frente. Não é porque eu estou vendo coisas más e eu simplesmente vou ficar triste e deixar isso passar. Pode me perturbar, deve me perturbar, porque nós temos que ter essa comunhão de pensamento e entender que o outro é meu irmão, mas a paz tem que vir independente disso. Por exemplo, se a gente pegar o caso do domingo, das mortes lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a boate que incendiou, nós vamos ver, por exemplo, que a mídia, durante todo o domingo e durante toda a semana, veiculou notícias sobre isso. E cria-se uma comoção geral
para as pessoas que assistem, para as pessoas que ficam sabendo, e as pessoas passam a se perturbar porque é algo que foge. Foi um episódio que fugiu ao nosso controle e é algo que realmente dizimou centenas de vítimas. Mas a gente tem que passar a entender que nós não conseguimos entender tudo o que acontece e que existe uma explicação para tudo nesse mundo. Afinal, Deus é justo e soberano. Deus não vai deixar que algo aconteça para que não seja o aprendizado daqueles espíritos que ali se encontraram, daquelas famílias. Então nós temos que, como espíritas, entender que nós temos que nos comover, nós podemos nos comover, devemos sim. Nós devemos fazer preces pelas famílias das vítimas, pelas vítimas em si, por aqueles espíritos que desencarnaram. Nós devemos fazer preces para que eventos como esses sejam cada vez menos frequentes. Mas nós também devemos fazer prece pelos familiares e por aquelas pessoas que estão envolvidas na administração da boate, que estão sendo julgadas pela mídia, que estão sendo presas e julgadas pela sociedade, porque num ato de negligência, que com certeza eles devem pagar por isso. Não estamos tirando a culpa de ninguém, se é que há essa culpa, mas temos que entender que eles também são dignos de orações, eles também são dignos de prece. Muitas vezes ainda mais dignos, ainda mais necessitados de prece do que os demais. Porque imaginem quantos pensamentos, quantas energias negativas estão sendo lançadas para eles naquele momento, neste momento. E em cada momento, por exemplo, que o Fantástico passava alguma reportagem incriminando-os e mostrando qual a culpa deles ou da banda. Então nós, como espíritas, que queremos ser pacificadores da sociedade, pacificadores de nós, temos que entender que é nosso compromisso estar bem conosco mesmo e estar fazendo preces e mantendo essa boa vibração diante daqueles que não encontram tantos pensamentos amigos para eles. Como também manter esses pensamentos bons para as famílias que estão passando talvez pelos piores momentos de suas existências, para aqueles espíritos que desencarnaram. E entender que Deus é justo e que se algo dessa magnitude ocorreu, é porque tem um propósito. É porque a lei de reencarnação nos explica eventos como esse. Lá no sermão profético de Jesus, e aí não vamos nem trazer trechos do Espiritismo, mas trechos da Bíblia mesmo. No sermão profético, Jesus já dizia: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Atenção, que isto não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça. Jesus já nos falava que ia acontecer. É o sermão profético, Jesus profetizava os tempos que iriam vir, os tempos que estamos vendo agora. E ele pede que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça. E ele diz: mas ainda não será o fim, não será o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Está lá, Mateus capítulo 24, versículos de 6 a 7. Jesus já nos falava disso. E o que é que ele diz no versículo 13? Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim, perseverar em paz, perseverar confiantes na fé que tem em Deus, na fé que tem na lei de reencarnação, na lei de evolução, na fé que tem em si próprio, de que podemos ser cada vez melhores do que somos atualmente. Então esta fé, essa perseverança que vem dessa fé que temos como um escudo contra as energias negativas, contra coisas que podem nos perturbar, é esta fé que vai nos fazer ser salvos no final. Ser salvos no sentido de evoluir e cada vez mais estar mais próximo do Cristo. Porque a nossa paz, ela decorre dessa fé. A nossa paz, ela decorre das nossas atitudes, ela decorre das nossas escolhas. Vamos pegar alguns exemplos. Por exemplo, temos vários exemplos conhecidos. Temos Gandhi, Francisco de Assis, Buda, Teresa d'Ávila, Krishna, Nelson Mandela, Irmã Dulce, Chico Xavier. São personalidades da história que foram pacificadores em si. Foram pacificadores de toda uma sociedade, porque já tinham atingido um nível de evolução muito maior, que podiam realmente emanar essa paz para a sociedade. E são pessoas que conhecemos já desde crianças as suas histórias, que vemos no decorrer das palestras vários
vários aspectos de sua biografia. Mas também tem aqueles que não são tão conhecidos, aqueles que fazem também toda uma revolução pacífica, uma revolução não violenta, em prol dos seus países, em prol do seu povo, e que muitas vezes não recebem a devida atenção da mídia. Por exemplo, nós temos uma mulher na Libéria, que eu não sei falar o nome direito, eu creio que seja Wangari Maathai. Ela foi uma professora, e ela foi uma ativista do meio ambiente, lá na Libéria. E ela foi a primeira mulher africana a receber um prêmio Nobel da Paz em 2004. Mas quantos de nós já ouvimos falar dela? Pouquíssimos, tenho certeza. Não precisamos nem tão longe em 2004, podemos agora em 2011, nós vamos ver 3 mulheres que receberam também o prêmio Nobel da Paz. 3 mulheres grandiosas que combateram de forma pacífica, de forma totalmente não violenta, a desumana situação das mulheres em seus países. Temos Ellen Johnson, que é presidente da Libéria, que foi a primeira mulher africana a ser eleita presidente. Temos Tawakkol Karman, que foi uma ativista do Iêmen. E temos Leyman Bowie, que é um espírito grandioso. Leyman, se você vê-la falando, seja na internet, na televisão, você consegue perceber pela sua voz a energia positiva que ela carrega em sua história de vida, em sua luta e em sua crença. Por exemplo, Leyman é uma mãe de 6 filhos. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2011, reconhecimento pelo seu trabalho. Ela, mãe de 6 filhos, ela viajou de aldeia em aldeia desde muito nova. E ela reunia mulheres para lutar de forma pacífica contra a opressão que a sociedade naquele momento, que o governo fazia contra as mulheres. E ela conta histórias em suas palestras de mulheres que ela encontrava, meninas, muitas vezes, que eram estupradas todos os dias durante anos, mulheres que não tinham dinheiro suficiente para dar uma boa alimentação para seus filhos, não uma boa alimentação, uma alimentação a seus filhos. Mulheres que queriam estudar e que não tinham oportunidade porque o país não permitia isso. Mulheres que eram totalmente subordinadas na sociedade. E ela, apesar indo de encontro a todas as expectativas, ela conseguiu reunir mulheres muçulmanas e cristãs, o que sabemos que não é algo tão fácil dentre os homens. E ela reuniu essas mulheres e que foi a luta, foi mexer na sociedade e mostrar que elas também têm poder, que elas também têm voz, que elas também devem ser valorizadas. E ela dizia àquelas mulheres que ali elas não eram advogadas, elas não eram esposas, elas não eram desta daquela tribo, não eram desta daquela religião, não eram desta daquela cor. Elas eram apenas mulheres. E elas deviam lutar para serem valorizadas. E toda vez que alguém perguntava a ela, as mulheres a perguntavam por que elas tinham que fazer aquilo, porque em certos momentos elas fraquejavam e achavam que não ia dar em nada. E ela respondia, porque é da sua conta. Porque é da sua conta. É você que está sendo violentada praticamente todos os dias. É você que perdeu o marido e o filho em combates. É você que quer estudar e não consegue. É você que quer cuidar dos seus filhos e não consegue, porque não tem recursos suficientes. Então é da nossa conta lutar para que as mulheres possam, sim, ser valorizadas nessa sociedade. Então Leyman, ela com o seu grupo, ela conseguiu apressar a renúncia do presidente daquele país em 2013, ela conseguiu levar ao fim, apressar também o fim da guerra civil na Libéria, naquele período em que elas estavam reunidas. E até hoje, mesmo depois do Prêmio Nobel, ela viaja todo o mundo e ela luta por todas as mulheres, e ela leva a sua experiência para que cada um possa sair do seu comodismo, possa sair de onde está e possa ser pacificador em si mesmo. E quando perguntaram a Leyman em 2011, de onde é que ela tirava tanta força, tanta coragem, a resposta dela foi brilhante. Ela respondeu da fé. Da fé. Uma resposta tão resumida, mas tão forte em si. Leyman disse, porque tudo que eu sou e tudo que eu pretendo ser é por causa de Deus. E ela tem nela essa fé,
na fé na sociedade, a fé em Deus. E ela fala, independente se seja Deus, se seja Alá, se seja o nome que cada um der, é um Deus que vai nos auxiliar. Porque ela diz, é impossível que alguém siga sua jornada como pacificador, como um agente de mudanças em sua comunidade, sem ter um senso de fé. Porque cada um que precisa ser pacificador, que quer ser pacificador e quer realmente mudar uma sociedade, mudar nem que seja a sua casa, até alcançar realmente uma paz em níveis grandiosos, é preciso ter esse senso de fé. É preciso se segurar nessa fé que temos na sociedade, nessa fé que temos na humanidade que está evoluindo, no mundo que está passando de provas e expiações para um mundo de regeneração, de entendermos que nós estamos evoluindo e que estamos crescendo cada vez mais, apesar de a mídia querer nos mostrar o contrário, apesar de algumas pessoas pessimistas quererem nos mostrar o contrário, é termos essa fé de seguirmos como pacifistas, pacifistas de nós mesmos, pacifistas dos outros. E Lehman termina dizendo, não espere por um Gandhi, um Mahatma Gandhi, não espere por um Nelson Mandela. Você é o seu próprio Gandhi, você é o seu próprio Mandela. Porque nós temos que sair do nosso comodismo e buscar sermos pacificadores para sermos chamados filhos de Deus. Então, o mundo de regeneração que se inicia precisa de pacificadores. Nós, que somos espíritas, que conhecemos desta lei de evolução, que conhecemos desta lei de evolução dos mundos, não só dos espíritos, nós temos sim um dever de nos tornarmos pacificadores, de nos apegarmos ao Evangelho, nos apegarmos à mensagem de Jesus, de entender quando ele diz, eu vos deixo a minha paz, mas não a paz que o mundo os dá, a minha paz, a paz dele, que é muito maior. Então que nós sigamos com essa paz, que nós aproveitemos o período do carnaval agora, quando toda uma sociedade está voltada para festas, para bebidas, para drogas, e nós podemos nos voltar para a paz, independente do evento religioso que podemos participar, que seja um MIEP, ou Encontro Nova Consciência, ou Crescer, ou Consciência Cristã, mas que estejamos em paz, e que estejamos estudando o Evangelho do Cristo, e que estejamos lutando cada dia para nos modificarmos e para trazermos a paz ao redor de nós, como Joana nos pede. Então, o MIEP deste ano, comemorando seus 40 anos, com o tema Para um Mundo Melhor, Ofereça Paz, que nós possamos realmente oferecer essa paz em comunhão com Jesus e com a espiritualidade superior que nos guia. Que assim seja.